Hoje não tens hipótese, não, sério. Não é fácil para mim, sou uma pessoa muito tímida, mas o que vou falar nesta manhã também não é fácil, porque vou falar sobre mim próprio, eu vou dar testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida, e é importante que nós, o testemunho, qual é a função do testemunho? Primeiro eu reconhecer aquilo que Deus tem feito na minha vida, e depois também mostrar para vocês aquilo que Ele tem feito, para que também vocês possam, Ele fez na vida do Léo, Ele pode fazer também na minha vida. Amém? É uma maneira também de nós fortalecermos uns aos outros. Amém? Eu e minha irmã nascemos num lar católico, apostólico, romano, não é? Aquele lar mesmo católico. Minha mãe costumava ir a Fátima, também como grande parte dos portugueses católicos também fazem, grande parte, não é? E quando eu tinha 7 anos, mais ou menos 7 anos, meus pais tinham a ideia de melhorar de vida, não é? E começaram, nós tínhamos familiares no Brasil, e tínhamos uns tios, e eles começaram a dizer, olha, venham para cá, aqui está bom, aqui, pronto, não é? Começaram a pintar assim um Brasil cor-de-rosa, não é? E como os meus pais queriam, embora não estivessem mal, meu pai até era funcionário público, minha mãe também tinha o seu emprego, mas eles queriam mais, não é? E então lá montaram armas e bagagens e fomos nós até ao Brasil, não fazer um passeio, que não era um passeio, mas fomos de navio, 9 dias e 9 noites dentro do navio, não é? Mas era bom, tinha piscina, tinha cinema, tinha tudo, boa comida e tudo, não era mal de tudo, não é? Pois, exatamente, era melhor do que o avião. Mas foi uma decisão que meus pais tomaram, era necessário essa decisão. E pronto, quando chegámos lá, tínhamos os nossos familiares todos, tínhamos alguns tios, ainda temos alguns, um entanto já faleceu. Eles foram-nos acolher, levaram-nos, foi tudo, pronto, fizeram uma festa, já não viam há muitos anos, pronto. E quando chegámos lá, nós ficámos numa casa, a morar nessa casa, tipo um anexo, vamos dizer assim, quase como um anexo. E começámos a ver que realmente as coisas não eram assim tão cor-de-rosa como pintavam. E tivemos que fazer, meus pais, e também assim, irmãos, não é fácil chegar a um país, embora seja um país da mesma língua, não é fácil chegar neste país com 2 crianças. E 2 crianças, estamos a falar, minha irmã tinha 6 anos e eu tinha 7 anos. Ou seja, eles tinham que começar tudo de novo ali, porque não tinha nada preparado para eles. O Brasil, naquela altura, tinha vários empregos, tinha, sim senhor, mas tinha que se começar tudo do zero, não é? E começar do zero com crianças era sempre mais difícil. E depois é assim, nós também tivemos muita dificuldade, porquê? Porque tínhamos família, e a família nem sempre, às vezes ajuda e às vezes atrapalha. E infelizmente, irmãos, naquele caso ali, alguns familiares, não digo todos, mas alguns familiares acabaram nos atrapalhando com invejas, porque às vezes víamos que nós até conseguimos alguma coisa, começavam a já estão a prosperar, não é? Isto não é nada que aqui não acontece, em Portugal não acontece, só acontece mesmo lá nas outras terras, não é? Mas isto fez com que, após um tempo, penso que demorou mais ou menos uns 2 anos, nós tivéssemos tomado vou falar nós porque somos família, mas foram os meus pais que tiveram que tomar uma atitude de termos que nos mudar para uma casa que realmente fosse nossa e que estivesse longe, um pouco afastado, para que não houvessem esses problemas, porque nós não conseguíamos prosperar, a nossa vida não conseguia ir para a frente. Naquele tempo, atenção, nós não conhecíamos Jesus, eram tempos áridos, eram tempos completamente áridos. Mas, depois de 2 anos, nós começámos a procurar casa, só que nós tínhamos que ficar, porque os nossos trabalhos, os trabalhos dos meus pais, as nossas escolas, ficavam numa região, e aquela região não era uma região propriamente barata. E isto faria com que tivéssemos que fazer uma grande ginástica para fazer isso. Mas lá conseguimos e alugámos um apartamento, longe dos nossos familiares. Pronto, e a partir daí começámos a ver que as coisas já começavam a progredir um pouco.
houve uma altura na nossa vida em que minha mãe começou a buscar mais, ou seja, a tentar algo mais do que o catolicismo, e bateu algumas portas, não é? que às vezes nós também, quando não conhecíamos Jesus, também batiam, mas eram portas que às vezes abriam e se fechavam logo, até que numa altura, a minha mãe, ouvindo uma estação de rádio, e a importância da comunicação social também, ela ouviu a estação de rádio e dizia lá, uma igreja, anunciar uma igreja. Como a minha mãe andava naquela ansiedade de algo melhor, ela foi naquela igreja, não é? E ouviu falar de Jesus, amém? E a partir dali, pronto, começou a haver uma caminhada, não é? Nós, como éramos pequenos, nós íamos também com os nossos pais. E a importância, é isto que eu vos digo. Aí temos aqui pais, temos aqui avós, a importância que nós temos na vida dos nossos filhos. E os meus pais sempre quiseram, fizeram tudo para que nós fôssemos à igreja. Às vezes, eu digo, às vezes íamos contrariados. Porque às vezes sair da cama era complicado. Isto só acontece comigo, talvez, não sei. Mas a minha mãe, pronto, vamos, e nós íamos. E ouvíamos a palavra de Deus, E aquilo ia entrando. Não é? A partir de uma certa altura, eu e a Susana, minha irmã, começámos a liderar um grupo de jovens. Depois mudámos da igreja onde os meus pais se converteram, mudámos para outra igreja. E nessa igreja nós já tínhamos à volta de 16, 17 anos, começámos a liderar um grupo de jovens. E se hoje dizem, jovens hoje é muito complicado estarem na igreja, não é? Agora, imaginem numa cidade como o Rio de Janeiro, cheia de eventos, cheia de tanta coisa, de tantos prazeres, e nós estávamos dentro de uma igreja. Mas nós buscávamos o que era melhor. Amém? Nós buscávamos o que era melhor. O que era melhor era Deus. Amém? E há um salmo que sempre falou grandemente ao meu coração, e eu vou partilhar, que é o Salmo 1, não precisam abrir, pronto, apenas ouçam, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui está a diferença entre o justo e o ímpio. Amém? O justo e o ímpio. Isto foi um salmo que tocou, desde pequeno, tocou grandemente ao meu coração, quando eu ouvi pela primeira vez. E eu, às vezes, estou no grupo dos irmãos advogados, às vezes volto, não é? Começamos novamente a recordar estas coisas. É importante nós voltarmos àquelas palavras que fizeram grandes coisas na nossa vida antes. Não é? E foi um salmo que me acompanhou na minha adolescência, na minha juventude. Nós, como vos disse, tínhamos, foi um passo em fé o irmos para aquele apartamento. Nós vivíamos com alguma dificuldade, vivíamos sempre dificuldade porque a renda era muito cara, e eu lembro de uma situação, eu vou contar isto, nem sei se a minha mãe ainda se recorda. Houve uma altura em que houve um mês que estava mesmo complicado, porque o meu pai trabalhava por conta própria, e vocês sabem quem trabalha por conta própria, se tem, ganha. Se não tem, não ganha. E naquele mês foi um mês em que não teve, mas não era o suficiente para pagar a renda no fim do mês, não é? E nós, já desde pequenos, eu e a minha irmã fomos criados sabendo das dificuldades que os nossos pais passavam. Ou seja, nós não estávamos sempre a dizer: olha, mãe, preciso de comprar naquela altura era o Falcon, né? O Falcon, os bonecos e tudo, aqui não sei. E nós não tínhamos, porque nós vivíamos as dificuldades que os nossos pais tinham. E eu me lembro de uma vez que nós orámos, porque estava muito complicado mesmo para nós pagarmos a renda, e a renda lá, acho que até dia 8 que tinha que se pagar, até o dia 8 de cada mês, e estava a chegar mesmo à altura de pagar a renda, e nós não tínhamos dinheiro.
E eu lembro que uma vez nós estávamos a caminhar, eu, minha mãe, e nem sei se a Susana estava também, e eu olhei para o chão e estava lá um envelope. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e porque quando cheguei lá era uma quantia de dinheiro. Quantia suficiente para pagar a renda. Amém? Eu dei aos meus pais, eu não fiquei com ele, eu dei aos meus pais para que eles pudessem pagar a renda. Amém? Foram tempos muito complicados, mas foram tempos em que nós aprendemos muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque às vezes viver na dificuldade, quando vivemos na dificuldade, damos mais valor àquilo que temos. Amém? E naquele tempo tínhamos pouco, mas alegrávamos com aquilo que tínhamos. Amém? Nunca nos faltou o essencial. Andávamos sempre vestidos, tínhamos os nossos alimentos. Depois houve um tempo em que já num outro patamar de espiritual começámos a orar para quê? Para que meu pai tivesse um trabalho mais digno, onde ele pudesse também descansar mais, porque o trabalho que meu pai fazia era um trabalho que tinha, muitas vezes, quando eu estava de férias até ia com ele, e não temos vergonha nenhuma de dizer que era de jardinagem, e foi um tempo em que eu aprendi muita coisa também. Eu ia com ele quando estava de férias, às vezes acordava 4h30, 5 horas da manhã para ajudá-lo, e foi um tempo bom, muito bom. E eu não deixei de ser criança por causa disso. Eu fui muito abençoado. Hoje agradeço a Deus por aquele tempo que eu tive, por aquilo que meu pai me ensinou. Não é? Foi um tempo muito, muito agradável. E oramos a Deus a pedir: Senhor, traz algo novo para a vida do meu pai. Nós orávamos e, graças a Deus, Deus deu condições para que meu pai pudesse comprar um táxi, e ele, a partir dali, pronto, já era um outro tipo de trabalho. Já era um trabalho em que ele, pronto, já era diferente daquilo. Aquele era um trabalho mais sujo, não era um trabalho que... Mas aquilo não, aquilo já era... E foi um trabalho que nós vimos, veio da parte de Deus. E vimos mesmo a mão de Deus, porque nós fomos muito abençoados com essa bênção que veio à nossa vida. Amém? Mas foi através de muita oração. Eu também acabei terminando os meus estudos, e depois dos estudos também comecei, pronto, queria também trabalhar. E a partir dali também comecei a procurar. Não é? E às vezes, quando nós estamos à procura de algo, sentimos sempre a dificuldade. Parece que as portas todas se fecham. Ou às vezes abre-se uma porta muito fácil, mas quando vemos, não era aquilo. E aconteceu na minha vida também. Eu tive uma situação que abriu uma porta, era para vendedor de seguros. Mas não tem nada a ver com o do céu, atenção. Aquilo era uma enganação. Tipicamente falando brasileiro, era uma enganação. Nós tínhamos que, para entrar, tínhamos que logo vender um seguro, e acho que até foi minha mãe que até comprou. Porque senão eu não conseguia aquele emprego. Não é? Mas depois eu comecei a ver, isto é uma furada. E fiquei desiludido, porque assim, eu tinha uma ansiedade mesmo de trabalhar, de ganhar o meu próprio dinheiro. Não é? E pronto, eu fiquei chateado, e até... assim, por que permitiste que isso acontecesse? Por que permitiste que eu chegasse até lá? Não é? E mais à frente, depois nós vamos, acabamos vendo o que é que se passa. Não é? E eu tinha um grande amigo meu, que ele era, pronto, já era amigo do secundário, e ele uma vez, sabendo que eu estava a precisar de emprego, ele disse: olha, eu tenho um senhor que ele trabalha numa certa empresa, e ele acha que eu vou precisar de alguém lá. E eu combinei com ele, fui lá, fiz a entrevista e fiquei naquele sítio. Aquilo era só para ficar, era só para fazer a substituição de uma pessoa que não estava a se portar muito bem, e estava com os dias contados. E eu era para ficar no lugar dele. A verdade é que ele, ao me ver, viu que realmente eu ia para substituí-lo, e ele abriu a pestana, assim falando em bom português, e começou a trabalhar. Como eu estava lá e comecei a desenvolver bem o meu trabalho no departamento de recursos humanos, que foi o departamento que eu fui trabalhar, eu comecei ali a trabalhar, e a partir dali, pronto, comecei a prosperar. Mas também vos digo, irmãos, às vezes eu entrava às 7 da manhã e saía às 2 da manhã do outro dia. E muitas vezes, às 7 da manhã do outro dia, já tinha que estar a trabalhar. E foram tempos complicados, mas também havia uma vantagem. Era bem mais novo, tinha mais genica. Hoje já não tenho essa genica. Já é complicado. Às vezes no meu trabalho, quando dizem: olha, vamos ficar até às 11, já é muito difícil. Mas foi um esforço que eu fiz, porque eu queria algo para a minha vida. E consegui ir subindo de graus. Ao mesmo tempo, tínhamos o nosso trabalho na igreja, nunca descuramos o nosso trabalho na igreja, fazíamos o nosso trabalho com jovens,
tínhamos o nosso culto, estávamos nos cultos. E às vezes, irmãos, ainda íamos a vigílias de oração, que não ficavam a 20 metros da porta de casa. Às vezes tínhamos que pegar 2, 3 autocarros para chegar lá. E às vezes até uma barca, né? Como diz no Brasil, uma barca para chegar lá. Eram tempos complicados. Perdíamos 2h30 às vezes para ir lá, para estar uma noite em oração. Mas há uma coisa, nós éramos abençoados. Amém? Éramos abençoados. E quando nós dedicamos, é uma coisa que nós temos falado agora, nesta altura, temos reunido aqui com este grupo de 14, não é? Mas que eu não gosto de falar dos 14 porque muitos, não é? Acho que somos uma igreja e a igreja tem que trabalhar unida. E nós temos falado muito nisto. Uma igreja sem oração é uma igreja que não prospera. Amém? E uma vida sem oração não prospera também. Amém? E nós o que temos feito é orado. Nós temos orado ali ao domingo, antes do culto, temos orado. E Deus tem se movido. Não é? Nós temos orado também no outro dia também. Nós temos orado nos nossos lares por esta situação. Nós temos orado pelos nossos pastores. Nós temos orado por irmãos que estão em aflição. Amém? E nós queremos continuar a orar. Porque é isto que nos move. É isto que faz a igreja. Não é? Nós precisamos estar unidos uns com os outros. E nós não queremos saber, eu não quero saber se a Raquel tem um problema para estar agora a contar para a torcida do Benfica. Não é isto. Eu quero que ela participe para quê? Para eu orar. Para nós orarmos. E para que ela seja mais do que vencedora. É isto, é o que importa. Amém? Então foi um tempo agradável, aquele tempo que tivemos no Brasil. Foi um tempo difícil, de muita... Conheci bons amigos, fiz boas amizades. Posso-vos dizer que nenhum dos meus amigos, grandes amigos, nenhum deles era cristão, mas todos eles me respeitavam como cristão. E houve uma situação, e a minha mãe sabe disso, que ela um dia deste lembrou-me dessa situação. Um desses meus amigos, é assim, eles não iam à igreja, eles não queriam saber de igreja, mas quando nós uma vez por ano fazíamos a comemoração, era o aniversário do grupo de jovens, e nós sempre fazíamos uma coisa especial, e nós sempre os chamávamos, e eles iam lá. Mas pronto, nós sabíamos que eles iam lá, mas não iam com aquele interesse. Era só para quase fazer um favor. Não é? Mas eu sabia, mesmo fazendo um favor, alguma coisa entranhava. Amém? E houve uma situação em que um deles, o José Luís, que era o meu melhor amigo, ele começou a trabalhar, estava na Força Aérea e tinha lá uma sargento que estava com problemas de saúde. E ele um dia, ele mesmo uma vez chegou e disse a ela: olha, você crê em Deus? E ela ficou assim admirada. Sabe que Deus pode curá-la. Porque eu tenho um amigo que é cristão. Ele não tinha vivido aquilo, compreendem? Mas ele sabia que era bom, que as coisas aconteciam. Amém? E aí está a importância, irmãos, às vezes nós tentarmos mostrar a diferença. Às vezes não é fácil. Nós somos jovens, eu também já passei por aí também. E às vezes eu falo com a Débora, dou-lhe ali alguns conselhos. Mas porquê? Porque aquilo que eu vivi, né? Os tempos hoje são diferentes. Mas aquilo que eu vivi foram momentos complicados, mas hoje eu digo, foram tão bons. Foram tão bons. E eu quero que os jovens desta igreja também vivam, sintam Deus como nós sentimos. Era um Deus real, um Deus... Nós íamos para a escola, nós orávamos, amém? Porque íamos ter testes, nós orávamos, nós íamos falar com os nossos amigos, às vezes para evangelizar, nós nos reuníamos e orávamos, e é isto que nós precisamos, é orar, estar em conjunto, orarmos, porque Deus move montanhas, amém? E pronto, e Deus operou muitas coisas, né? No tempo em que estivemos no Brasil, foi um tempo extraordinário. Acima de tudo, foi um tempo em que conhecemos Deus. E os irmãos perguntam: mas vocês também não podiam ter conhecido Deus em Portugal? Podíamos, mas não era a mesma coisa, porque Deus tinha um propósito para nós lá. Houve uma altura em que Deus começou a falar ao coração dos meus pais: é hora de voltar. E quando eles me disseram, eu fui completamente contra. Porque eu já tinha a minha vidinha feita, eu já estava no patamar de trabalho, não é? Só faltavam 2 pessoas para eu chegar no topo,
eu tinha os meus amigos, vivia numa cidade maravilhosa, embora com as condicionantes que vocês sabem, mas era maravilhosa, eu gostava, eu fazia a minha vida lá, eu amava aquela cidade. E para mim, não fazia sentido eu voltar para cá. E resisti. Fui o único que resisti. Mas era propósito de Deus. E quando é assim, costuma-se dizer, vai-se pelo amor ou vai-se pela dor. Eu preferi pelo amor. E pela dor às vezes é complicado. E nós regressámos a Portugal em 1993, em setembro de 93. Foi, mais uma vez, tivemos que começar do zero. Mas agora, com os meus pais já não tinham a mesma idade que tinham partido para o Brasil, já tinham uma certa idade, já era mais complicado para arranjar trabalho, mas pronto, Deus é maior. Amém? Deus é maior. E as coisas se compuseram. Em termos de igreja, foi muito complicado para nós, porque nós vínhamos com uma pedalada, né? E quando chegámos aqui, as coisas eram diferentes. Chegámos a estar em algumas igrejas, não ficámos porque não nos identificávamos, não é? Mas sempre, irmãos, há uma coisa muito importante. Sempre falávamos com os pastores o porquê de não ficar, porque assim, se nós entramos, não é? Também quando saímos, também convém dar uma palavrinha aos pastores para dizer, olha, aconteceu isto, eu vou sair. Porque às vezes fica bem, amém? E também não sabemos o dia da manhã. Às vezes queremos regressar e assim sempre temos a porta aberta. Temos sempre a porta aberta, não é? Mas é sempre bom quando assim fazemos. É uma questão de prática. Nós costumamos fazer isso. Aqui encontrei a Carla, não é? Que sorte. Casei-me no ano 2000. E depois, 5 anos mais tarde, veio a nossa primeira bênção, que é a Débora, não é? E 7 anos mais tarde, veio o Emanuel, não é? Não tem sido fácil este processo todo, porque conciliar tudo, mas Deus é maior, amém? Quando aqui cheguei, para mim também não foi fácil, porque tive que começar a minha vida profissional novamente, do zero. Cheguei a fazer algumas coisas que não eram, não sabia, mas tive que aprender, porque graças a Deus nunca... E graças a Deus porquê? Porque tinha aprendido ali com o meu pai algumas situações, não é? E nunca virei a cara ao trabalho, mesmo que fosse um trabalho que não era aquele trabalho que eu queria, mas assim, eu ficar parado para mim é morrer, desculpem a expressão, para mim é porque eu não consigo ficar parado, eu tenho que fazer sempre alguma coisa. E no início ainda chegámos a fazer algumas coisas, mas depois colocaram um anúncio no jornal e eu respondi a esse anúncio. E foi essa entrevista. E só para vos dizer, a dificuldade às vezes que nós temos quando chegamos num país era o nosso. Nós fomos para o Brasil não era o nosso país. E fomos bem acolhidos, embora assim, os brasileiros naquela altura, agora já mudou muito, porque agora já se vê muito mais portugueses no Brasil, e o tratamento já é diferente. Mas naquela altura, quando chegava um português, era o bacalhau, era o manel, era isto... depois eram os sotaques, pronto, era muito complicado. E quando chegámos aqui, foi outra vez, porque depois já vimos com o sotaque brasileiro. Né? E depois chegava, os brasileiros. São brasileiros, né? Até da parte da família. Mas continuamos, embora não estivéssemos ainda espiritualmente numa igreja que fosse forte, mas nós orávamos, nós buscávamos para que Deus se movesse também nesta altura. E foi uma altura muito complicada, porque o meu pai, quando saiu aqui de Portugal, ele já tinha um problema de estômago, mas quando foi para o Brasil acalmou. Quando chegou aqui, não sabemos se pelas comidas e tudo, pelas comidas às vezes que são um pouco mais fortes, ele teve uma úlcera, aguentou uma úlcera, ele teve que ser operado. Numa altura muito complicada da nossa vida, em que minha mãe não trabalhava, a Susana ainda não trabalhava, eu esqueci de se falar, a Susana tinha feito o curso de advocacia no Brasil, pronto, mas veio para cá, teve que fazer um estágio para se atualizar com as leis portuguesas, ou seja, naquela altura, nós não tínhamos, eu na altura já estava a trabalhar nesse trabalho onde eu respondi, e ficámos só com o meu ordenado, meu pai não tinha direito a baixa nem nada, e foi um tempo muito, muito, muito complicado.
Mas há versículos que às vezes falam grandemente ao nosso coração. E houve um versículo que marcou mesmo, que está no Salmo 37, no versículo 25. Diz assim: fui moço e agora sou velho, embora não sou velho, mas isso era Davi a falar. Mas eu falo isso também. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? E mesmo no meio daquela dificuldade, nada nos faltou. Amém? Nada nos faltou. Porque Deus é a nossa provisão. Amém? Estávamos a falar do trabalho, que quando comecei a trabalhar novamente, tive que começar do zero. Eu era tipo o caso... Quando eu respondi ao anúncio, dizia lá, precisa-se de polivalente. Polivalente, pronto, cá estou eu, polivalente. Respondi, fui chamado, e então o que é que era? Tinha a parte administrativa, precisavam de alguém na parte administrativa. Tinha na parte comercial, precisavam de alguém na parte comercial. E lá fui eu. E de manhã eu ficava na parte administrativa, na parte da tarde ficava na parte comercial. Mas havia uma guerra entre dois setores, porque eram dois chefes. Se eu ficasse mais 1 ou 2 minutos num, o outro já começava a ralhar. Era uma confusão grande. Foi um tempo meio complicado, porque quando nós estamos no trabalho, temos assim um ambiente assim a ferro e fogo, é muito complicado. Mas eu sempre olhei ao Senhor. E o que é que eu fazia? Eu sempre me esforcei, sempre trabalhava. O meu horário era das 9 horas, eu chegava às 8 horas. O meu horário era até às 6 da tarde, eu ficava sempre até às 8 ou 9 da noite. Porque eu também, naquela altura, era solteiro. Tinha mais flexibilidade em termos de horário. E também trabalhava numa empresa em que era necessário sempre mais algum trabalho. Isto foi... O que é que acontecendo? Eu, tanto de um lado quanto do outro, aprendi. Dos dois. Eu sabia tanto da parte administrativa quanto da parte comercial. E houve uma altura em que a gerente da parte administrativa, ela, teve que ir embora. E o meu patrão chamou-me e disse: olha, como é que é? Ficas aqui, queres ficar com o lugar dela? Fico, se me derem as condições, eu fico. E fiquei. E a guerra depois foi comigo. Porque depois eu era responsável pela parte administrativa e tinha a parte comercial à perna. Né? E foi um tempo muito complicado, um tempo de oração. Irmãos, eu tenho falado com o Cosmos, tenho falado com o Céu, tenho falado com o João, a dificuldade que é nesta fase nós encontrarmos pessoas para trabalhar. E também falar com o Pedro também. Porquê? Porque as pessoas parece que não têm ambição. E isto é uma coisa que nós, como cristãos, temos que reverter. Se nós queremos algo na nossa vida, se hoje ganhamos 500 e queremos ganhar 600, nós temos que lutar. E isto foi sempre não é a ambição de querer passar por cima das outras pessoas, não, irmãos, é fazer o nosso trabalho. E fazer o nosso trabalho é o quê? É o que nos pede, fazemos. Fazemos como se estivéssemos a fazer para o nosso patrão. E às vezes eu vejo pessoas que fazem uma separação entre empregado e patrão, porque todo patrão é isto, todo patrão é aquilo. Pode ser, mas o que eu digo é: orem pelos vossos patrões. Amém? Todos aqueles que estão em dificuldade nos vossos trabalhos, porque não são reconhecidos, orem pelos vossos trabalhos, orem pelos vossos patrões. Porque, irmãos, eu trabalho naquela empresa há 28 anos. Comecei em 94, e ainda estou lá, graças a Deus, até hoje. Quando eu cheguei, como vos disse, tive que começar do zero e fazer muita coisa. Aprendi 2 funções. Amém? E foi um tempo em que eu me disponibilizei. E hoje eu estou a colher os louros. Mas para chegar lá, muita coisa teve que acontecer na minha vida. Amém? E isso é uma coisa que eu partilho também com as pessoas novas que vão entrar na empresa. Olha, tu estás a chegar, pode chegar longe. Felizmente, a firma onde eu trabalho é uma firma que dá a progressão. E algum tempo depois, já foi em 2005, tinha alguém,
vou ter que abreviar, porque o tempo já está a fugir. Mas pronto, em 2005 havia na parte comercial uma pessoa que era responsável, era competente, era uma pessoa competente, mas era uma pessoa que queria fazer com que as pessoas todas pensassem da maneira, a manipulação. Sabem o que é a manipulação? A manipulação há no trabalho, há no casamento, há várias situações. Eu chegar agora à Marta, Marta, tens que pensar como eu penso. E se tu não pensas como eu penso, estás fora. Era mais ou menos isto que acontecia. Ele tinha uma ideia e as pessoas tinham que se regir por aquela ideia dele. E os outros, pronto, quem não concordasse com ele era colocado de lado. Mas eu servia a um Deus vivo e real. E eu sabia que ou ele ia sair, ou Deus ia me colocar no outro sítio. E a minha oração era sempre essa: ó Senhor, ou tu abres uma porta para eu ir para um outro sítio, ou então as pessoas que estão a mais aqui, tu vais, de uma forma ordeira, vais tirá-las do meu caminho. E assim foi. Em 2005, havia umas 4 ou 5 pessoas que decidiram e foram para o seu caminho. E mais uma vez o meu patrão chamou-me e disse: olha, não, queres ficar tu à frente? E eu disse: sim, eu quero, mas desde que me deem as condições. As condições, não estávamos a falar em vencimento, irmãos. As condições é porque às vezes nos colocam em certos cargos e depois nós não temos condições de desenvolver. E é dizer que quando eu dizia condições, era que tivessem pessoas também a auxiliar. E ele disse: não, fica tranquilo que isto, o resto nós te acompanhamos. E foi. E graças a Deus, irmãos, tem sido um tempo de luta, de muita luta, porque todos os meses temos que andar atrás de objetivos, e há aqui irmãos também que sabem o que é que eu estou a falar. Quando trabalhamos por objetivos, ficamos sempre preocupados. Mas uma coisa é certa, não é? Deus tem suprido naquela empresa também. Quando eu há pouco dizia da necessidade de nós orarmos pelos nossos patrões, da necessidade de nós orarmos por nós próprios, é esta situação. Às vezes há patrões que não nos merecem. E se não nos merecem, temos que fazer uma escolha. Oramos a Deus: Senhor, se abre uma porta melhor para mim, ou então muda o coração do meu patrão. No meu trabalho, Deus mudou a situação. O ambiente foi completamente diferente, irmãos. Mas todos dizem isto, todos. Nós somos 3 delegações. E a mais elogiada é sempre a delegação de Coimbra. Porque há diálogo. Nós falamos uns com os outros. E também é aquilo que me ensinaram sempre, a respeitar os outros. Nós temos que, quando estamos em situações, nós temos que ouvir sempre, há conflitos, nós temos sempre que ouvir as duas pessoas que têm conflito. Porque nós nem devemos tomar partido de um nem do outro, devemos tomar o partido dos dois. Amém? Partido dos dois, ou seja, devemos ouvir os dois para depois tirar relações. Mas tem sido um tempo de grande aprendizado também. Eu ainda hoje estou a aprender. Amém? Às terças-feiras nós costumamos ir temos um grupo às Levegadas de pessoas, que elas hoje não estão cá, mas, irmãos, tem sido também ali um aprendizado também. Deus tem falado grandemente ao meu coração. E Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Amém? Deus quer fazer grandes coisas nesta igreja. Mas para isto é preciso vivermos igreja. E o que é viver igreja? É deixar de lado aquelas quesilhas. É deixar de lado, às vezes, as diferenças. Porque assim, quem é o nosso patrão aqui? É Jesus. E às vezes não vimos à igreja porque não gostamos do irmão X ou do irmão Y. E Jesus, onde é que fica nisto? Amém? É isso que às vezes me pergunto. Às vezes há pessoas que não... Pronto, que qualquer problema saem da igreja, vão para outra. Tudo bem, desde que estejam nos caminhos do Senhor. Mas irmãos, não há igreja perfeita. Desde o momento que eu entrei aqui, desde o momento que nós estamos aqui, nós temos 5 dedos. E todos eles não são iguais. Vejam os apóstolos de Jesus. Jesus era perfeito. E quem é que ele escolheu? Para começar logo, Pedro. Não é? Depois tinha João, que era mais calmo. E depois tinha o bufo também. Não é? E Jesus não sabia disso tudo. Mas, irmãos, Deus nos usa da maneira que Ele quer.
eu posso ser mais calmo, Deus pode me usar de uma maneira com mais mansidão. Mas posso ter ali um cérebro que é para partir a louça toda, não é? Chega aqui e começa ali a pregar aos caídos. Amém por isso, porque cada um tem o seu dom. Amém? E por acaso foi uma coisa que esta semana tocou mesmo, porque eram 12, mas eram diferentes. Ele não escolheu pessoas perfeitas, ele escolheu imperfeitos. Amém? Porque ali eles aprenderam. E nós precisamos também aprender. Amém? Nós precisamos ter um espírito de mansidão, um espírito de aprendizagem, um espírito... Senhor, eis-me aqui. Ainda hoje cantávamos aqui tantas músicas aqui, o bom de estarmos na casa de Deus, o bom de louvarmos, e foi um louvor tremendo, foi uma adoração tremenda. Sentiu-se aqui realmente o mover de Deus. Amém? Isto é a igreja. E vamos continuar a viver a igreja, irmãos. Vamos dar as mãos, vamos orar uns pelos outros. Não tenham vergonha de sair dos seus lugares para orar pelo irmão X ou pelo irmão Y, se estiverem a sentir de orar por ele, porque às vezes, irmãos, nós não sabemos quem é que está aqui com problemas e às vezes precisam de oração. E às vezes entram na igreja e saem na mesma. E nós precisamos ser luz no meio das trevas. Amém? Porque se nós formos fortes aqui dentro, se nós nos movermos aqui dentro, muito mais facilmente vamos chegar lá fora. E há uma responsabilidade muito grande de nós. Há pouco eu dizia dos nossos filhos, de estarmos a cuidar dos nossos filhos. E eu um dia saí com... Até foi com o João. Ô João, desculpa lá, vou descobrir a careca aqui. Não vou. Talvez, olha. A minha avó também fuma charutos. É de família. E foi interessante, porque o João, um dia, nós estávamos a falar exatamente da importância de nós trazermos os nossos filhos, de orarmos para os nossos filhos. E eu tenho ali uma mãe, que ainda hoje, eu tenho 52 anos, e ainda hoje ela ora por mim quando eu estou em dificuldade. Porque ela é mãe. É responsabilidade. Hoje já sou maior, ela tem que dizer, agora é maior, agora olha, já sabe caminhar, mas ela está sempre em oração. E com os meus filhos eu também quero ser assim. Quando meus filhos tiverem dificuldade, eu quero também estar com eles, quero orar. E o João dizia-me uma coisa que me tocou grandemente, que ele disse, Léo, eu quando era mais jovem não queria saber de igreja. Eu não queria saber de igreja. Mas a minha avó levava-me à igreja, ela orava por mim. De noite, ela estava sempre a orar por mim. E hoje está ali o João. Amém? Hoje ele está ali. Portanto, a culpa é dela. Irmãos, é importante o tempo que nós tiramos para estar com a nossa família, ver as dificuldades de cada um, orarmos uns com os outros. É relacionamento. Porque eu posso falar à Débora, posso falar tudo à Débora. A Débora pode ir para a super igreja, não é super igreja, mas pode andar com os jovens aqui, a guia, mas é pouco. Sabem porque é que é pouco? Porque depois há uma semana inteira em que eles estão numa escola. E o que é que acontece nessa escola? Nós não sabemos. E às vezes vamos saber muito mais tarde, quando já é tarde. Então nós temos o quê? Temos que orar, vigiar e estar sempre aí em contato com eles. Amém? Estar sempre olha, o que é que tens feito? Porque às vezes há dificuldades, há coisas que nós nem nos passa pela cabeça. E às vezes, se não tivermos diálogo com os nossos filhos, vai tudo por água abaixo. Então, há uma grande responsabilidade. Nós que somos pais, há uma grande responsabilidade também pelos avós, também, porque são os segundos pais. Muitas vezes até ficam com os nossos filhos mais do que nós, não é? Mas, acima de tudo, é orar para que realmente Deus possa fazer também grandes coisas com os nossos filhos. Também, irmãos, era isso que eu tinha para partilhar convosco. Tinha muito mais para dizer, mas a hora avança e não queria também estar a esticar muito mais. Apenas para dizer que Deus é fiel. Amém? Acho que é em 1 Samuel 7,12 diz: até aqui nos ajudou o Senhor e Ele continuará a nos ajudar. Amém?
que nós possamos nos agarrar uns aos outros, que nós possamos nos apoiar uns aos outros, que nós possamos orar uns com os outros, para que realmente Deus se mova no meio da nossa igreja. Amém? Orar pelos nossos pastores, orar, irmãos, pela nossa nação, orar por esta vila. Amém? Tem muita coisa que nós temos que orar, mas sozinhos não conseguimos. E se estivermos todos juntos, sim, aí nós conseguimos. Amém? E é isto que nós precisamos. Amém? Vamos ficar de pé.